Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amudicas, estudo da morfologia. Venha comigo aqui para eu passar algumas explicações básicas 100% voltadas para concurso público, tudo bem? Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de me apresentar, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo suas dúvidas, comenta aqui embaixo o que você acha do canal. Esse canal é o primeiro vídeo. Eu tenho um outro canal de finanças, mas voltada para concurso público, esse é o primeiro vídeo. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse o nosso vídeo, para fazer com que o nosso canal alcance cada vez mais pessoas, tá? Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Eu sou servidor público há mais de 12 anos, passei em vários concursos públicos e na cidade onde moro, sempre dou aulas particulares, pessoais, voltadas para concurso público, tá? Com dicas diretas, estudo direto. E o objetivo deste canal é tentar levar conhecimento e ajudar essa imensidão de pessoas que almejam o tão sonhado concurso público. Tudo bem? Então, gostaria de pedir humildemente a todos vocês que apoiassem o canal, dessem dicas, pedidos, críticas. A gente está totalmente aberto, desde que seja tudo de forma educada. Então, a gente vai começar hoje pela morfologia, o estudo da palavra, tá bom? Vamos à frente. Morfologia ou classes gramaticais, o estudo da palavra aí. Quais são as classes gramaticais? Quantas são as classes gramaticais? Como que elas funcionam? Aqui, como eu já antecipei, o objetivo desse vídeo, o objetivo desse canal é dar dicas rápidas, questões mais direcionadas. Eu não tenho a audácia ou a besteira ou a bobagem de querer me colocar aqui para dar aula de português. O objetivo não é esse. O objetivo do canal e o objetivo do vídeo é ensinar a resolver questões de diversas matérias, dentre elas o assunto de português. Então, aqui, as dicas que eu vou dar não são dicas de resolução, assim, de matéria, mas sim coisas básicas para que você tenha as informações o mais rápido possível na sua mente. Então, vamos lá. As classes gramaticais são 10 classes gramaticais. Dentro do estudo de qualquer que seja a matéria, é muito importante que você esteja com o assunto muito organizado e para que você acesse esse assunto de forma muito rápida. Então, assim, eu gosto muito de organizar os estudos, os assuntos, por números e também por esquemas. Esses esquemas são chamados de mapas mentais / mnemônicos. Mais à frente aqui, daqui a pouco, eu vou mostrar melhor o que seria isso. Mas, enfim, são 10 classes gramaticais. Tem 10 classes morfológicas. Essas classes gramaticais se subdividem em classes variáveis e classes invariáveis. Variáveis são aquelas que vai ter variação de gênero, número, grau. Então, assim, masculino, feminino, plural, singular, tudo bem? Já as classes invariáveis, pelo menos inicialmente, são classes que não têm variação, tá bom? Então, vamos descobrir quais são elas, tá? Aqui, ó, esse sisteminha aqui em cima, que eu trouxe com o nome SAMPAVE, tá? Essa parte aqui, ó, isso aqui se chama mnemônico, tá bom? O que vem a ser um mnemônico são palavrinhas, são códigozinhos que vão facilitar você fixar um conteúdo. Isso existe para diversas matérias, você consegue encaixar esse tipo de informação, tudo bem? E o mapa mental, da forma como que eu trouxe aqui para vocês, não dá para deixar isso muito claro. Mas imagina o seguinte, olha, são 10 classes gramaticais. Essas 10 se subdividem em 6 para um lado, 4 para o outro. As 6 para um lado são variáveis, as 4 para o outro lado são as invariáveis. Então, essa estrutura se chama mapa mental. É uma estrutura que é feita de forma que você acessa a informação muito mais fácil, mais rápido e meio que você sabe toda uma ordem. Tudo bem? Então, o que acontece? Com as pessoas às quais eu tento ajudar no estudo do português, tá? No estudo do português aplicado mais na prática de resolução de questões, eu tento ser muito objetivo. Eu trabalho com os meus alunos, com as pessoas, tentando objetivar o mínimo possível de conteúdo com o máximo de prática. Então, eu gosto de atuar com bastante resolução de questões de provas reais, tá? Faço bastante questões de prova e trato com o mínimo possível de conteúdo. Então, aqui eu não estou para te ensinar morfologia, eu estou para te ensinar dicas rápidas, tudo bem? Então, as classes gramaticais variáveis, que são 6, é o SAMPAVE, tá? O que vem a ser SAMPAVE é uma sigla qualquer que eu criei para que você fixe
quais são as 6 classes variáveis, tudo bem? Se isso não faz sentido para você, você pode reorganizar essas letras de forma que algo passe a ter mais sentido para você, tudo bem? Enfim, aqui está na ordem, ó. S, o Sampav, o A, Sampav aqui, ó, o N, Sampav, e assim por diante, tudo bem? Então vamos lá, S de substantivo. A palavra-chave que você vai estar atento em relação ao substantivo é nome. O substantivo tem vários tipos distintos de substantivo. No entanto, voltado para concurso público, isso é meio que irrelevante. Mas o que você precisa saber de um substantivo é que ele serve para nomear as coisas. Então a palavra-chave de substantivo é nome. Então qual o nome? Vamos supor, aparelho celular. Celular é um nome. Celular, então, vai ser um substantivo. Quando eu digo mesa, é um nome, é um substantivo. Ora, copo, celular, computador, porta, são nomes próprios, né? Rodrigo, Jéssica, André, são nomes próprios. Então, isso tudo são substantivos. Simples assim. Inicialmente, apenas com essa simples informação já é suficiente para o início, para o estudo introdutório à morfologia. O que vem a ser artigo? Qual a palavra-chave para artigo? Artigo é aquela palavra que é usada para definir ou indefinir. No estudo da morfologia, é o estudo solto da palavra. Essa palavra a gente não vai analisá-la em relação a uma oração inteira. Isso a gente vai estudar lá na sintaxe. Então, na morfologia, a gente quer saber a palavra solta. Beleza? Então, é assim que funciona. Mas e o artigo? Para que ele serve? Ele serve para definir ou indefinir. Nessa parte aqui, variável, a gente vai passar a observar, vocês vão começar a ter como conhecimento que, na minha humilde opinião, o substantivo é a palavra mais importante no estudo aqui. Por quê? Vocês vão observar que tudo vai estar ao redor dele. Ele vai estar orbitando e tudo vai estar orbitando ao redor do substantivo. Como assim? O artigo, por exemplo, a função do artigo é definir ou indefinir. Mas quem? O substantivo. Então vamos à frente, só para a gente ver se vocês começaram a pegar a ideia. O numeral, qual a função de um numeral? Ele quantifica, então ele é a quantidade de quem? Do substantivo. Então o substantivo passa a ser a parte mais importante. Como assim o artigo ele vai definir o substantivo? Quando eu digo o livro, quando eu digo a garrafa, esse artigo o, a, os, as, ele está definindo qual garrafa que é. Não é qualquer garrafa, é uma garrafa determinada, é uma garrafa definida. Contudo, partindo da suposição que exista 5 garrafas, uma de plástico, de vidro, de metal e etc. E eu falo, pegue uma garrafa. Ora, eu não estou definindo, eu estou indefinido. Uns, umas, né? Artigo indefinido. Ao passo que o numeral, ele dá uma quantidade de quem? Do substantivo. Quando eu digo que há 5 garrafas, esse 5 está quantificando a quantidade de garrafas. Então, a função do numeral é quantificar. Pronome. A função básica do pronome é retomar, substituir. Mas quem? Um nome. E se a gente aprendeu que substantivo é nome, então a função básica de um pronome é retomar, é substituir um nome. Como assim? Joana, que gosta de estudar muito, com muito afinco, passará em seu concurso público. Ela passará, o próprio que eu havia dito anteriormente. Então ela, Joana, então ela, que é um pronome, o pronome tem a função de retomar, de substituir um nome a qual ele se refere. Adjetivo, qual a função básica de adjetivo? O adjetivo ele qualifica, é uma qualidade, é uma característica, mas de quem? Do substantivo. Então eu posso ter um homem forte, eu posso ter uma mulher bonita, eu posso ter um livro de capa dura. Ora, todas essas características são classificadas como adjetivo. Então o adjetivo ele qualifica, mas ele qualifica quem? O substantivo. Qual a função básica de um verbo? O verbo ele pode ter 3 funções básicas. Ele pode ser uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Nos 2 primeiros casos, eles vão se direcionar ao substantivo. No último caso, não. Porque verbos que expressam fenômeno da natureza, pelo menos inicialmente, tá? São verbos nos quais serão casos em que não tem sujeito. Serão casos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas, enfim, a função que um verbo pode exercer é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Para ação ou estado, seria ação ou estado de quem? De um substantivo. O menino comeu o bolo. Quem fez a ação de comer foi menino. O menino é o meu sujeito, sendo que menino é o núcleo do sujeito, mais precisamente é um substantivo.
Então, o meu verbo, ele é uma ação ou um estado, também pode ser um fenômeno da natureza, nos dois primeiros casos, de um substantivo. Vamos à frente. As classes invariáveis, que são 4, ó, então são 10 classes. A gente já viu as 6 variáveis, que elas podem ir para o masculino, feminino, plural, singular. Agora nós vamos ver as 4 classes invariáveis. Pelo menos inicialmente elas não podem ter variação, que é formada pelo mnemônico SIPA. C de conjunção, I de interjeição, ó. C de conjunção, I de interjeição, P de preposição e A de advérbio. Palavras-chave para essas funções aí, ó. Conjunção, qual a função básica de uma conjunção? A conjunção, ela liga. Interjeição, basicamente, faça um paralelo com exclamação, tá? Já é suficiente. Preposição, ela também liga. Então, qual a diferença de preposição para conjunção? Ao passo que as conjunções, elas ligam um trecho ao outro, um período ao outro, podendo ligar um parágrafo ao outro, ou até mesmo um texto inteiro ao que vem logo à frente, que seria a conclusão. Então, a conjunção, ela liga trechos inteiros. Ao passo que a preposição liga uma palavra a outra. Então, se eu falo que a garrafa de plástico, esse de, que é uma preposição, está ligando uma coisa a outra. Advérbio, esse prefixo ad significa junto, né? Então, o advérbio, basicamente, é para você lembrar que ele está junto do verbo. Só que a gente tem que saber o seguinte, o advérbio, mais precisamente, né, lá no termo gramatical, ele tem a função de modificar o verbo. Mas o advérbio ele pode se relacionar com verbo, advérbio ou até mesmo com adjetivo. Isso são funções básicas, é só o mínimo, é o básico a respeito da morfologia. A gente não está fazendo um estudo aprofundado, mas com essas dicas básicas já seriam suficientes para você começar a resolução de questões. Tudo bem? Agora, o ponto de aprendizado, na minha humilde opinião, é resolução de questões exaustivamente, com excesso mesmo. Fazer bastante questões e, a partir disso, ir aplicando a teoria em cima desse tipo de assunto, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês, para o nosso estudo, eu trouxe 3 questões de concursos recentes, aplicados em 2021, cobrou a parte de morfologia, e eu pretendo resolver aqui com vocês só para a gente ter uma noção da aplicação prática dessa informação que eu trouxe. Dentro do estudo aqui, ó, eu não aconselho que a pessoa se aprofunde no estudo da morfologia para resolver questões de concurso. Acredito, na minha opinião, que não seria tão necessário. Contudo, abra lá a gramática, abra lá no próprio Google hoje, que hoje você tem acesso à informação na palma da mão de qualquer dispositivo aí. Então abra lá e vá ler. Só leia por alto. Quais os tipos de pronomes? Já é suficiente. Leia também quais os tipos de preposição. Já vai ser suficiente. Tudo bem? Para mim já é mais que suficiente. E veja também, dê uma lida nos tipos de advérbio que existem. Também é suficiente, na minha humilde opinião. Contudo, é necessário você criar um arquivozinho, alguma informação que seja a respeito das conjunções. A conjunção dessa parte de morfologia, na minha opinião, é a parte mais importante assim, que você tem que estudar, porque cobra-se muito em concurso. E aí ele cobra trocando uma conjunção por outra, ele cobra para questões semânticas de sentido, e ele cobra também o estudo da conjunção quando você, se for o caso, você for fazer uma redação. Então a conjunção é muito importante. Então, é muito importante a gente saber como utilizar qual conjunção correta, tanto na escrita quanto também na parte gramatical também. Então, assim, a gente tem conjunção, hoje não é uma aula só disso, tá? Mas tem um esqueminha que eu tenho a respeito de conjunções. São 3 tipos distintos de conjunção: conjunção integrante, conjunção coordenada, conjunção subordinada. Então é importante você saber quais são esses tipos de conjunção. No próximo vídeo curto eu vou trazer aqui só de conjunção aqui para vocês. Tudo bem? Como fazer o estudo e como a gente estudar, tentar fixar e memorizar as principais conjunções aí que mais caem em concurso. Então vamos fazer a resolução da questão. Essa primeira questão aqui caiu para o concurso DEPEN, Departamento de Penitenciário Nacional, né? Um concurso federal. Prova para nível superior. Vamos saber aqui, ó. Vamos lá. Está um pouco ruim a imagem, eu peço desculpa, mas acredito que vai ser suficiente para a gente resolver aqui, ó. Foi a questão 2 da prova. Com o uso do artigo definido na contração do projeto civilizador oitocentista. Então ele quer saber a respeito desse do aqui, ó. Tudo bem? Nessa parte, no início desse segundo parágrafo que eu trouxe aqui para vocês, pressupõe-se que a autora parte do princípio de que os leitores tenham conhecimento prévio acerca desse projeto. Vamos lá no texto, tudo bem? E ele quer saber no texto
Aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse do. Bem, vamos lá. A implantação da penitenciária fazia parte do projeto civilizador oitocentista. Quando eu falei para vocês hoje, no estudo do artigo, que a função dele é definir ou indefinir o substantivo, nesse do aqui não é qualquer projeto. É um projeto definido, é um projeto determinado. Esse item foi considerado como correto, e sim, com o uso desse artigo, fica parte do pressuposto que os leitores saibam. Ora, se eu falo para vocês o seguinte, ó, eu estou conversando com vocês e a função do texto vai ser essa, tá? Eu chego para vocês assim, se eu estiver tendo um diálogo direto com vocês, eu falo, olha, pegue o caderno que está em cima da mesa. Ora, vocês vão pressupor qual caderno que é. Mesmo que tenha 3, 4 cadernos, fica subentendido qual caderno ao qual eu me refiro. Porque o é um artigo definido e me diz qual seria. Então, a função desse do aqui, ó, que é o D mais o, é definir qual seria esse projeto. Então, o item está correto mesmo. Então, se você souber que a função básica de um artigo é definir ou indefinir o substantivo, na minha opinião, já seria suficiente para a resolução da questão. Tudo bem? Vamos testar mais um item aqui, ó. Esse aqui agora também é uma prova 2021 do concurso CREFITO, tá? Assistente administrativo. Vamos ver a resolução aqui. Aqui ele fala o seguinte, ó. O trecho que a gente vai precisar analisar é esse trecho aqui, ó. MS, Ministério da Saúde, determina novas restrições para frear o avanço da Covid-19. Tudo bem? Vamos à frente. Então ele fala, ó, da Covid-19. No título da notícia, quanto a tal, o emprego do feminino, vamos analisar aqui. Vou voltar aqui na imagem para a gente verificar. Então, MS determina novas restrições para frear o avanço da. Esse da, ele se refere ao quê? Se fosse do, né? Agora o da se refere a quê? Por que da? Da poderia ser o quê? Vamos lá. Está incorreto porque se trata do nome vírus. É o vírus. Muito bem, beleza. O vírus. Se for o vírus, é do Covid-19 se relacionando a vírus. Está incorreto, mas tem sido aceito na mídia como única forma possível. Por enquanto, são todos itens errados, tá? Errado. Não se sustenta do ponto de vista linguístico. A gente vai ver por que se sustenta. Tá errado. Embora esteja correto, pode ser essa, não se leva a se afirmar que se trata do vírus ou da doença. Ele já deu a dica aqui para nós. Note o seguinte, pessoal, olha só. Se é o vírus, é do vírus. Se é a doença, é da doença. Porque, ora, o meu artigo, que é o D mais A, vai definir a quem eu estou me referindo. Se eu estou me referindo ao vírus, é do. Se eu estou me referindo à doença, é da. Então, poxa, justifica-se por estar subentendida a palavra doença? Claro que sim. Essa é a alternativa correta. A próxima questão que a gente vai fazer também é prova 2021. Caiu lá para o estado de Sergipe, tá? Olha só. Essa questão direta de morfologia. Ele traz aqui esses trechos, essas palavras que estão no texto, e pergunta como que seria a aplicação dessas palavras, tá? Se você for resolvendo letra A, B, C, D, E na ordem que aparece, eu chamo isso de resolver de forma horizontal. Eu indico uma dica para encurtar para os meus alunos, as pessoas que eu tento ajudar. Olha, não faça de forma horizontal, faça de forma vertical. Então, vamos lá pegar a primeira palavra. Ele trouxe a primeira palavra, a palavra é isto na linha 5. Então, ele está falando isso aqui, ó. Tudo bem? Ora, partindo do pressuposto que você saiba qual a classificação morfológica dessa palavra, basta que você venha nas alternativas e escolha qual que seja essa. Se você não souber, você vai para a próxima. Escolha uma dessas que você tenha certeza de qual a função morfológica. Tudo bem? Então vamos lá. Existem vários tipos de pronome. Eu tenho um pronome relativo, tenho um pronome indefinido, eu tenho um pronome demonstrativo, possessivo, pronome de tratamento, pronomes pessoais do caso reto, pronomes oblíquos, atos. Eu tenho infinidade de pronomes. Por isso que eu disse, dê uma olhadinha só para você conhecer os pronomes. Esse aqui vai ser um pronome demonstrativo. Esse, essa, aquela, isso, isto, aquilo. É um pronome que está demonstrando algo. Então, um pronome demonstrativo. Caso eu tenha convicção que isso seja, esse isto, seja um pronome, eu poderia ter como alternativas aqui, ó,
a letra A e a letra D de dado. Com isso, eu já elimino todas as demais alternativas. Eu sequer preciso analisá-las. Ó. Já elimina B, já elimina C, já elimina E. E agora, ó, notem, basta eu fazer a próxima e eu já conseguiria ter a resolução da questão. Por quê? Essa próxima palavra ela vai ter que ser uma preposição ou uma conjunção. E aí, com isso, eu já finalizaria a questão e passaria para a próxima. Então, eu prefiro resolver uma questão pelo método vertical do que horizontal. Tudo bem? Então, a palavra mas, que é muito cobrada em concurso, vai ser uma conjunção adversativa. Ela pode ser usada excepcionalmente como uma conjunção aditiva, mas ela é adversidade, é oposição. Aqui, ó, lá na linha 9, é esse mas aqui, ó. Se vocês querem poesia, mas poesia de verdade. Então, o que ele quer dizer? Que existem poesias boas e poesias ruins. Poesias de qualidade e poesias sem qualidade. Vocês querem poesia, mas ó, oposição a outra poesia que não é a boa. Então, esse mas é oposição, ideia oposta, conjunção. Então, a alternativa correta seria a letra D mesmo. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Antes de eu resolver a última questão de teste aqui, só para mostrar a aplicação dessa morfologia, eu gostaria de pedir humildemente a vocês, por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo se você tem alguma dica, alguma crítica, algum ajuste, o que você quer saber melhor, tá? Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Nos ajude a alcançar e levar conhecimento a mais pessoas. O canal é novo, o primeiro vídeo, então a gente não tem nem inscritos ainda. Eu gostaria de pedir a sua força nesse projeto aí, tudo bem? Qualquer informação que vocês queiram aí adicionar, pedir, comentar a resolução de alguma prova, alguma questão, a gente vai fazer o possível para atender o seu pedido, tudo bem? Então vamos resolver a última questão aqui. A última questão também, prova 2021 da Crefito, tá? Ele vem perguntar aqui, ó. As escolas só podem funcionar de forma remota. A expressão, mais precisamente isso aqui é uma locução, toda e qualquer locução é a junção de dois ou mais termos fazendo uma única função. Então eu posso ter uma locução prepositiva, locução conjuntiva, locução verbal, locução adverbial, tá? Isso aqui é uma locução e está fazendo qual função essa locução? A expressão de forma remota, o que ele está desempenhando aqui? Vamos tentar pensar? Olha só. As escolas só podem funcionar de que jeito, de que forma, de que modo? Qual é o modo como as escolas vão funcionar? E qual é, na língua portuguesa, daquelas classes gramaticais que a gente viu, que vai ter essa função de modo? É a mesma classe que também tem lugar, tem forma, tem tempo. Então essa classe se chama advérbio. Eu tenho advérbio de modo, de forma, de lugar, de infinidade de advérbios. Então de que modo, de que forma? Ora, então isso aqui vai funcionar como advérbio. Bem? Eu espero que eu tenha somado, ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite e fui! Artlist.io